Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do jornal Câmara Notícia. E vamos às manchetes desta terça-feira, 5 de dezembro. Câmara aprova projeto que permite a supressão de árvores em área de proteção ambiental para a construção da barragem de Pedreira. Comissão da Criança e do Adolescente terá nova nomenclatura e vai abranger as políticas municipais para a juventude. Plano diretor é aprovado com 57 emendas e uma subemenda. Matéria passará pela votação do mérito. E hoje é dia do quadro Olha o Esporte Aí, que traz o vôlei adaptado. Essas e outras notícias no jornal Câmara Notícia, que começa agora. E a Câmara aprovou em primeira votação a peça orçamentária para o ano que vem de 5,7 bilhões de reais. Aprovado por 28 votos a favor e 3 votos contrários dos vereadores Pedro Tourinho do PT, Carlão do PT e Mariana Conte do PSOL, o orçamento do ano que vem passou pela primeira votação. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Luiz Henrique Cirilo, acredita que os 5,7 bilhões de reais irão para áreas fundamentais da cidade. A expectativa nossa é que realmente as verbas que foram depositadas nas secretarias sejam efetivamente construídas e, sendo aprovadas, sejam utilizadas para, principalmente na área da saúde, educação, transporte e saneamento, haja o investimento que a população espera. A vereadora Mariana Conte diz que a prefeitura faz todos os anos uma previsão de gastos maior do que a executada. A prefeitura vem sistematicamente errando e sistematicamente fazendo uma previsão orçamentária muito maior do que ela se realiza. Ora, você pode pensar, é normal, é um erro de análise, pode acontecer. Mas o que a gente verifica olhando os dados é que esse é um erro sistemático. É um erro programado. Então, em 2013, a diferença entre a arrecadação prevista e a arrecadação executada foi de 13%. Em 2014, a diferença foi de 17%. Em 2015, a diferença foi de 11%. E em 2016, a diferença foi de 17%. O vereador Paulo Galtério diz que o orçamento está equilibrado e que as maiores verbas vão para a saúde e a educação. É uma peça equilibrada. Esse é o ponto que a gente precisa chegar, no ponto de equilíbrio. E quem deu uma analisada no projeto, quando nós chegamos aqui, vereador Rubão, a gente percebe que os maiores gastos da prefeitura para o próximo orçamento são, vereadora Mariana, saúde e educação. Infelizmente, vereadora Mariana, vereadora de oposição, não dá para tratar o orçamento aqui como se fosse uma questão que a gente tem que dar aumento, é isso, aquilo. Não dá. De acordo com a Mariana Conte, a prefeitura assusta a população quando faz uma previsão que não acontece na prática. E não por acaso, esse erro programado tem sido usado de uma forma bastante oportunista, segundo a conveniência da prefeitura, da gestão, para alarmar a população e criar a situação de pânico. E os parlamentares aprovaram em votação definitiva o projeto que altera um artigo da lei que criou a APA, a Área de Proteção Ambiental de Campinas. A mudança vai permitir a supressão de árvores para a construção de uma barragem na região. Os vereadores aprovaram em votação final a alteração na lei que cria a APA, Área de Proteção Ambiental, proposta pelo Executivo. O novo texto da proposta autoriza a intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, na hipótese de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. O caso dessa alteração se deu para atender, inclusive, uma solicitação do DAE, por conta da construção da represa de Pedreira, que vai pegar as bordas da APA na divisa com aquele município, e por conta do alagamento, na hora que criar o lago, uma quantidade de árvores vão ficar
submersas. E do ponto de vista ambiental, isso é ruim. Então elas têm que ser retiradas, removidas antes, para que depois, sob a água, elas não entrem num processo de putrefação, emissão de gás metano, que compromete, que é gás de efeito estufa, além de comprometer a qualidade da árvore. Então, essa medida ambientalmente é necessária. Nós temos que pensar no ecossistema. E isso, essa alteração, ela está preocupada com isso. Ela não simplesmente vai lá e vai suprimir a vegetação. Ela tem aí uma taxa de compensação daquilo que se vai tirar 1000 vezes a mais, até mais de 1000 vezes a mais daquilo que está sendo suplantado, suprimido. Então vai se fazer uma coisa, um novo plantio. Eu acho que quem ganha com isso é a população de Campinas, também a população dos nossos entornos aqui, Jaguariúna e Pedreira. 25 parlamentares votaram a favor da matéria e 4 se posicionaram contrários. Carlão do PT, Gustavo Peta, Mariana Conte e Pedro Tourinho. Na prática, pessoal, o que vai acontecer é que vai ficar discricionário para a prefeitura definir o que é interesse social. A gente vai ter condomínios com pequenos lotes que podem ser enquadrados dentro dessa perspectiva e que vão começar a crescer e aumentar a sua implantação em diversas áreas da cidade. A gente acha que isso não é o que a cidade precisa nesse momento. A cidade precisa de habitação de interesse social, precisa de um plano estratégico para promover segurança hídrica, precisava de ter um pouco mais de responsabilidade com o futuro da nossa cidade. A matéria segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete. E um outro projeto aprovado na 75ª reunião ordinária é o que trata do Plano Diretor Estratégico. Mais de 50 emendas também foram aprovadas. A primeira votação do projeto do Plano Diretor Estratégico contou com amplo debate dos vereadores favoráveis e contrários à matéria. A proposta recebeu 75 emendas parlamentares, das quais 57 foram aprovadas, além de uma subemenda. Neste momento em que é analisada a legalidade do projeto, o presidente da Comissão de Constituição da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, defende a proposta e as emendas apresentadas. Nós participamos aqui, a Câmara, realizamos 6 audiências públicas, todos os vereadores participaram ativamente das reuniões, dando sugestões, e hoje nós temos algumas emendas. O que é importante é que foi ouvido a população. Foi em razão das audiências aqui que foram realizadas aqui na Câmara que as comissões, todas em conjuntos, elaboraram uma série de emendas que serão muito provavelmente aprovadas hoje, porque elas contemplam adequar essa nova legislação a uma legislação urbanística falha, que acaba não atendendo às demandas da população. Durante a reunião, as comissões se reuniram para analisar as emendas, uma vez que algumas delas foram apresentadas um pouco antes da votação. A comissão já tem condições de exarar o parecer, abre mão do restante do tempo e indica o vereador Cirilo para fazê-lo. Vereador Luiz Henrique Cirilo tem a tribuna para exarar o parecer às emendas. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade, analisando as emendas, uma única subemenda que foi apresentada, tem a seguinte análise. De folhas 187, 188, 189 e 190, todas do volume 6, 1187, 1188, 1189, 1190, todas do volume 6, exara parecer favorável. O vereador Pedro Tourinho, que teve 8 emendas rejeitadas pela Conchileg, protestou contra a decisão. Esse trabalho, ele culminou com a produção, evidentemente, de contribuições concretas, com emendas, com críticas que foram feitas ao plano. Houve algumas emendas que nós fizemos que foram também rejeitadas aqui hoje pela base. O vereador Vinícius Gratti enfatizou aspectos ambientais do plano, que agora segue para uma segunda votação, momento em que será discutido o mérito do projeto. Quero ressaltar também a preocupação com o desenvolvimento tanto urbano quanto rural, com respeito adequado ao meio ambiente, que este plano, tenho certeza, irá realizar, no mínimo, pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Na mesma sessão, um projeto do vereador Gustavo Peta, que pede a alteração no nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi aprovado por unanimidade na Câmara. Aprovado pelos vereadores de autoria do vereador Gustavo Peta, pede a alteração no nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
para que ela passe a se chamar Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Na verdade, nós temos um segmento na sociedade que é muito importante, que é o segmento da juventude. Recentemente, nós tivemos a aprovação no Brasil do Estatuto da Juventude, que é um estatuto que fala dos direitos e dos deveres da juventude. É uma legislação nova, uma política pública específica nova, porque a juventude tem as suas particularidades, é uma fase de transição, é uma fase que precisa da garantia de direitos, como direitos ao acesso à educação, à cultura, ao esporte, para a garantia de que a pessoa supere essa transição, se tornando cada vez mais um sujeito de direitos. E aqui na casa, nós não temos nenhuma comissão permanente que trate desse assunto. Então, nós estamos incorporando na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente a juventude. Então, todas aquelas matérias que forem tratar do assunto da juventude, ou temas polêmicos no município, ou políticas públicas do Executivo, passarão agora por essa comissão que terá a atribuição de discutir, fiscalizar também as políticas públicas voltadas por esse segmento. Com isso, a comissão passa a abranger o ECA e o Estatuto da Juventude. Em Campinas, nós já temos uma coordenadoria do Poder Executivo, nós temos um Conselho Municipal e faltava o Poder Legislativo ter atribuição também de discutir esses temas. São temas relevantes, né? A questão da violência também é algo muito importante de ser discutido, segurança pública, uso de drogas, vários problemas ligados à saúde pública também. Então, acho que a Câmara dá um passo importante no dia de hoje, incorporando a juventude como um tema também muito importante dessa casa. E a votação detalhada dos projetos analisados nesta segunda-feira pode ser conferida no www.campinas.sp.leg.br. E a reunião completa, com mais de 4 horas de debates, já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora de falar da previsão do tempo para esta quarta-feira. Amanhã haverá sol com aumento de nuvens e possíveis pancadas de chuvas à tarde na região. A temperatura vai ficar entre a mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar mínima em torno de 40%. Amanhã, então, será um dia um pouco mais quente. E a seguir, no quadro Olha o Esporte Aí, o Gabriel Castro fala da acessibilidade no vôlei adaptado. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos. Vim fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Depende do medicamento e depende da necessidade de absorção desse medicamento. O ferro, por exemplo, se você tomar com o estômago cheio, ele vai absorver muito pouco. Então, o sulfato ferroso, né, você tem que usá-lo em jejum. Porém, ele tem uma capacidade de irritação do estômago também. Então, a pessoa tem que estar preparada para depois suportar um pouquinho aquela sensação ruim do estômago incomodado com o jejum que ele teve que fazer e tomando ferro. Anti-inflamatórios são extremamente agressivos ao estômago. Eu tenho trabalho publicado com um professor, colega meu,
que é professor titular hoje da Unicamp, reumatologista famoso, que nós fizemos um trabalho nos pacientes de reumatologia com ele, fazendo um trabalho de endoscopia e a ação dos anti-inflamatórios. Todos eles dão irritação no estômago, com biópsia e tudo, mostrando o que acontecia no estômago das pessoas. Terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Olha o Esporte Aí. E hoje o Gabriel Castro traz uma modalidade muito conhecida, o vôlei. Mas não é aquele tradicional não, é uma forma adaptada. Olá, o Olha o Esporte Aí desta semana vai falar sobre vôlei. Mas não aquele tradicional que você conhece com os jogadores profissionais. Aqui não é para a primeira idade ou a segunda, é direcionado à terceira idade. Conheça agora o vôlei adaptado. O Antônio Carlos Simões Júnior é treinador aqui do vôlei adaptado do Regatas. E como é no dia a dia comandar essa mulherada? Porque a gente vê os jogos são bastante acirrados, né? São bastante acirrados, a gente participa de competições, né? E no dia a dia é o treinamento, né? É a cobrança em cima delas. Assim como um time de voleibol tradicional, um time competitivo, a gente trabalha assim da mesma forma que com o vôlei adaptado aqui no Regatas, né? Todas acima de 50, tem atleta de 60, de 70 anos. As regras é o seguinte, o vôlei adaptado funciona melhor de 3 sets, cada set vai até 15 pontos, sendo o máximo até 17 pontos, né? É basicamente isso. As regras ali dentro são praticamente idênticas ao voleibol tradicional. A única diferença é que você pode segurar a bola, não pode saltar para atacar, né? Pode saltar para bloquear, andar não. Você pode andar até um determinado ponto, até você encontrar o equilíbrio para você parar. Quando você faz uma defesa difícil, você vai andando até parar. Conceição, você já foi um dos maiores nomes do atletismo, já foi campeã pan-americana, já foi campeã de mundial e agora está se arriscando no vôlei adaptado? Olha, sem dúvida, o vôlei adaptado é uma modalidade assim, de médio impacto e é uma prática muito prazerosa, é uma coisa que todo dia a gente está praticando para manter a forma física e também promoção de saúde, qualidade de vida. É uma modalidade que tem uma abrangência grande e eu juntando com o treinamento de atletismo, tem dado bons resultados. Eu estou melhorando tanto no vôlei como no atletismo. Eu até me emociono, porque eu precisei delas quando eu tive doente há 5 anos atrás. Eu tive linfoma e foi bem agressivo. E elas foram, assim, me ajudaram muito, foram o meu apoio. Essa coisa de ajudar, de estar junto, de uma dar força para a outra. Eu acho que é por isso também que a nossa equipe é tão coesa, que a gente é campeã. O vôlei adaptado existe mais ou menos aqui no Regatas de 10 a 12 anos. E benefício não é só para os idosos, eu acho que todo mundo que pratica esportes ele tem benefício. O mais novo vai deixar de ficar doente e tomar remédio. E o idoso ele se distrai. Lógico que tem aquelas doenças inerentes ao esporte, né? É um dedinho quebrado, é um joelhinho machucado, mas é saudável. É claro que a gente assim tem alguns probleminhas, né? Porque você acaba tendo, né? Porque a gente não é atleta profissional. Então você começa a jogar e começa a dor aqui, dor ali, mas aí você vai tratando, né? E acaba jogando e fica tudo melhora na vida. Eu acho que a mulherada tinha que vir conhecer o adaptado. E ainda falando de esportes, agora é a vez do futebol de salão, porque hoje tem Pulo do Gato e Taubaté logo mais às 7h30 da noite. Depois de eliminar o Guaratinguetá na prorrogação fora de casa,
A equipe campineira enfrenta hoje o Forte Taubaté, no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo, aqui em Campinas, a partir das 7h30 da noite. A equipe do Vale do Paraíba joga com a vantagem de decidir em casa, no próximo dia 8, sexta-feira, também às 7h30 da noite. Em caso de uma vitória para cada lado e o empate persistir na prorrogação, o Taubaté se classifica por ter feito melhor campanha. É hoje, jogão aqui em Campinas. E a entrada é 0800, é de graça. Então, reforçando, logo mais, às 7h30 da noite, tem jogo no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo, que fica na rua João Morato do Canto, sem número. A entrada é gratuita. E antes de encerrar, um recado importante. A TV Câmara Campinas tem um novo canal para interação com você aí de casa. É o WhatsApp. Anote o número aí, 99811-0260. Mande a sua sugestão para o jornal Câmara Notícia ou mesmo para um de nossos programas. Esta edição fica por aqui e amanhã tem jornal Câmara Notícia ao 12:30. Até mais.